atividades da Fundação teve, e para isso nós convidamos o professor presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan Sinopse Leal, a senhora Roseli Stradino, representando os antigos funcionários do ISOP, e a senhora Cecília Miri Lopes, neta do professor Miri Lopes. Então, convido a todos para passarem a... Então, podemos dar início à cerimônia. Vamos todos aqui. Eu acho que nesse momento, encerrada a placa, nós podemos passar a sala. Só fazer um agradecimento bem rapidinho, porque a minha irmã ia falar. E a Cecília, eu vou pedir que faça a gentileza. Cecília, esse é para o querido Carlos Ivan, eu quero que você entregue pessoalmente para ele. Isto está no coração dessa homenagem, depois você vai entender mais tarde por quê. E essa aqui é para a professora Marieta, que é da História, que é uma história que vem antes da psicologia, que é a mesa do Cláudio Moraes, está aqui atrás, vai ver a junção entre a psicologia do passado e do presente. Não é? Isso aí. Muito bem, obrigado então. Vamos passar. Querem fazer alguma? Não, se você quer falar alguma coisa, é importante. Olha, eu não estava preparada para isso, mas quero dizer quanto eu e nós todos aqui devemos ao Dr. Mira, porque foi ele que nos abriu a porta para muita coisa em relação à psicotécnica, à psicologia, à psicoterapia. Então, aos dois membros da família, o meu abraço. Cecília, quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né, em nome da história, né, eu acho que é importante esse momento como um valor sentimental e histórico, né, da psicologia. Então, muito bom poder contar com a FGV para apoiar e reconhecer a importância, né, do ISOP para a psicologia. Então, muito obrigada, né. Nós psicólogos agradecemos. Então nós vamos agora iniciar a jornada com a abertura. Retornamos aqui. É um dia peculiar, porque é um dia que temos uma greve de ônibus no Rio de Janeiro, que dificulta imensamente os transportes. Tivemos recentemente várias mudanças no trânsito da cidade, que também não ajudaram a vida de quem tem que viver no centro da cidade. E, além disso, está chovendo, o que no Rio de Janeiro, historicamente, é um impeditivo ao transporte. No entanto, 50 anos após o seu desaparecimento, estou falando muito baixo? É. 50 anos após o seu desaparecimento físico, a professora Miri Lopes ainda consegue atrair um grupo de amigos e parentes para uma mais do que merecida homenagem. Essa homenagem, ela tem uma peculiaridade. Primeiro, ela é feita quero falar um pouco de como as vidas se entrelaçam na fundação. Ela é feita neste prédio, que foi reformado
poucos anos atrás pela Fundação, mas que pertence à Fundação há talvez 40, 50 anos. Nesse prédio daqui funcionou um pedaço do ISOP. Sueli trabalhou aqui, começou sua carreira na Fundação aqui. E esse prédio que leva o nome do Dr. Otávio Godelho de Bulhões, foi dado à Fundação pelo Dr. Bulhões. Então aqui nós temos um exemplo típico de como as coisas se entrelaçam, as vidas se entrelaçam na Fundação, num eterno sem fim. A gente passa, mas a Fundação vai levando, a história dela vai premiando as vidas. O Dr. Bulhões arranjou o prédio, esse prédio tinha sido o prédio do Banco Francês e Italiano, tinha sido confiscado durante a guerra, passado ao Banco do Brasil, depois o banco, a Sumoc veio funcionar aqui, um pedaço da Sumoc, e aí um dia resolveram doá-la à Fundação. E com os processos de seleção do ISOP, o ISOP anterior à doação, se achou por bem instalar acho que o ISOP inteiro esteve instalado aqui, teve um momento que ele estava todo aqui dentro, né? E funcionou aqui talvez uns 10 ou 15 anos, né? Mais. Pois é, ele deve ter funcionado aqui por volta de 57, 58 em diante. Pois é, mas uma parte já estava lá em Botafogo. Então, isso é muito interessante, porque nós hoje estamos aqui fazendo uma homenagem aqui nessa sala. Evidentemente, os senhores já devem desconfiar que eu não tive a oportunidade de conviver com o professor Miri Lopes. Em 1964, eu tinha 7 anos de idade e, infelizmente, eu não pude privar disso. Mas, como tem vários psicólogos na sala, eu devo dizer que entre eu e ele há uma certa ligação. Por quê? Porque desde que eu comecei a frequentar a minha atual sala na Fundação, a sala do presidente da Fundação, eu tinha a chance de ir na sala do lado, que hoje foi muito modificada. E nessa sala do lado, o Dr. Simões tinha um retrato de todos os membros do Conselho que haviam falecido. Todos os membros do Conselho Diretor da Fundação, que não estavam mais vivos, tinham um retrato pendurado na parede, era uma homenagem. Essa sala do lado, originalmente era a sala de reunião do Conselho, depois o Conselho aumentou, não pôde mais ser ali, mas tinha todos. Mas tinha um retrato de um único professor. Um único professor, que era o professor Miri Lopes. Então, havia possivelmente uma distinção na cabeça dele, e aquilo me deixava curioso, porque eu acho que todo bom sujeito que quer ser um bom presidente, ou tentar ser um bom presidente da Fundação, ele tem que olhar o que foi feito antes. Sobretudo tem que olhar o que o criador da Fundação pensava. Então, esse diálogo com o ausente, o diálogo com uma pessoa com a qual você não pode trocar ideias realmente, você pode absorver ideias, mas não trocar ideias, foi uma coisa interessante. É óbvio, marcado um ponto, marcado um tempo, marcado uma determinada dimensão da Fundação, perdida em 1991. De fato, a Fundação Getúlio Vargas, ela viveu um grande ciclo. Ela viveu um ciclo que começa em 1947, um ciclo de aventura, uma fase de aventura, quando ela foi criada em 44, mas de fato a sua implementação começa no governo Dutra com a disputa que quase levou à extinção, mas depois o recuo do governo Dutra e,
tivemos a possibilidade de expandir a fundação. O Dr. Simões chegou a ameaçar devolver a fundação ao governo em 1946. O Dutra recuou e a fundação começou a investir nas mais diferentes direções. Criaram essas contas nacionais, criaram essas coisas, e entre essas coisas, alguém, não sei se foi o Dr. Simões ou se foi o Dr. Flores, ou quem foi, trouxe um professor espanhol que tinha umas ideias novas, tá certo? Completamente novas. Provavelmente, Eugênio Boudin achava aquilo uma loucura total, tá certo? Posso até estar fazendo injustiça, mas olhando o perfil de cada um, a forma de pensar, mas o Dr. Simões, por bem, trouxe o professor Miri Lopes e foi criado o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, e é uma experiência, eu diria que única no Brasil até hoje, porque apesar de ter tido muitas tentativas de cópia, todas essas tentativas fracassaram por várias razões. A principal foi não ter o rigor científico que é necessário ter num assunto desse jaez. É muito fácil você descambar para o achismo, para o opinionismo desenfreado, e aí você vai para matizes ideológicos, vai para matizes de orientações quase que religiosas sobre o tema, e não tem realmente aquele rigor que o ISOP desenvolvia. Esse rigor foi trazido por Miri Lopes e houve um processo de construção. Sem esse rigor, não teria sido possível sobreviver a uma crise, entre aspas, quando houve críticas aos exames de seleção feitos. Então, tudo isso mostra um avanço no tempo, talvez de 40, 50 anos. Abrindo um parênteses, eu não sei porque que no Brasil não se permite a vinda de mais Miri e Lopes. Hoje em dia, para você trazer um professor estrangeiro, você leva um ano para conseguir o visto. E assim mesmo, olha lá, naquela época, ele, Kafka, que ajudou a criar o Libre, todos vieram, 46, 47, ao final da guerra, a Europa estava muito arrebentada, e o Brasil absorveu muita gente boa e fez muita coisa boa. Mas, de um jeito ou de outro, essa criação desse entorno do ISOP, evidentemente, ela se desenvolveu e teve um ciclo, junto com o ciclo da fundação, né? Parte do ciclo da fundação. Talvez não seja tão romântico quanto você falar sobre a inflação ou sobre a crise nacional, mas é tão parte do ciclo quanto a economia ou a administração pública. E entra numa vertente que é muito fundação, porque não é psicologia, é psicologia aplicada. Isso engloba a psicologia do trabalho, engloba uma série de coisas, orientação profissional de jovens, tudo, que não é, digamos assim, uma coisa etérea. Não, é uma coisa muito realista, muito pé no chão. Até hoje, a influência de Miri Lopes pode ser sentida nos cursos de psicologia do trabalho da IAESP, em São Paulo, na nossa escola de administração de empresas em São Paulo. Isso tudo, evidentemente, seguiu um ciclo, é natural. As pessoas não são eternas e, como dizem os franceses, tudo casse, tu passe, tu dasse, tá certo? Então, o que aconteceu foi
que houve esse ciclo com o ISOP, houve também um ciclo com a Fundação, onde a Fundação quase que foi para o CAS, quase que foi para o PAS, e fez o LAS com um pedaço da sua história. Aos poucos, nós temos recuperado, temos criado coisas novas, coisas diferentes, estamos sempre ponderando o que do passado nós devemos reativar, o que não devemos reativar, quando é o momento. As nossas possibilidades hoje são diferentes das possibilidades de 50, 40 anos atrás, ou mesmo 25, quando 24, 23, quando o ISOP foi extinto. Mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer até conseguir preencher todas as lacunas que foram deixadas pela grande crise no final da década de 80. Esse momento, portanto, para mim, que convivi de uma forma um pouco estranha, mas eu diria que razoavelmente íntima, com o retrato de Miri Lopes, esse momento, vamos dizer, é muito gratificante, porque nós temos a oportunidade de fazer uma coisa mais do que justa, que é uma homenagem a um da Fundação. É assim, quem vem para a Fundação, mesmo que deixe um dia de ser funcionário, jamais sai da Fundação, não consegue, isso daqui é um amante fatal. Então, eu gostaria de dizer, agradecer a todos, sobretudo agradecer esse livro que eu vou colocar na biblioteca da Fundação. Eu também vou passar, eu acho que o livro fica melhor lá do que comigo. Então, um dia a minha biblioteca será jogada fora, tá certo? Eu vou colocar lá e dizer que eu fico extremamente contente, porque eu vejo que há uma percepção de que o presidente da Fundação deve estudar tudo, porque eu agora vou ter que aprender essa língua para poder entender o que está. Evidentemente, eu estou brincando, tenho um trecho em inglês, mas eu agradeço muitíssimo a todos a presença, agradeço a todos e peço uma salva de palmas para o professor Miri Lopes. Abrir os trabalhos da jornada Miri Lopes. Nós vamos então dar início agora à primeira mesa, se intitula Miri Lopes e a Psicologia, e contará com a presença da professora Sueli Braga, que vai falar sobre a psicologia social, como ciência social, o ISOP-FGV, é o senhor Alexandre Tirsan, do Conselho Regional de Psicologia, presidente do Conselho Regional de Psicologia, José Novaes, o ISOP e suas repercussões no Brasil e na América Latina, e a regulamentação da profissão de psicólogo do professor Carlos Marconi. Eu vou então convidar minha colega, professora Sueli Braga, da Fundação Getúlio Vargas, e ela então dará continuidade à coordenação dos trabalhos nessa manhã. Bom dia a todos. É um prazer estar com os senhores. Inicio agradecendo o convite para participar dessa jornada que homenageia Emílio Miri Lopes no ano do cinquentenário de seu falecimento. Importa que os senhores saibam que não sou da área de psicologia, nem tampouco conhecedora da obra do homenageado. Sou, sim, pesquisadora do Centro de Documentação, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, e que ao longo da minha vida profissional, por vezes, tenho me deparado com a figura de Miri Lopes. Acho que é por isso que eu estou aqui. Mais ou menos como o professor Carlos Ivan falou, existiu também uma relação, ainda que não pessoal. Resumidamente, fui aluna de um dos cursos técnicos mantidos pela FGV
E ao me formar em secretária, fui trabalhar no ISOP, aqui nesse prédio, com a professora Monique Ocrar, enquanto cursava a universidade. Por 4 anos convivi com pessoas que ainda respiravam e se alimentavam com os ensinamentos deixados pelo professor Mira. Assim, acabei indiretamente comungando desse sentimento de perda latente, mesmo tendo se passado mais de uma década desde a sua morte. Percebia que em muitos dos antigos colaboradores, o luto pela perda, existia esse luto pela perda, muito embora a instituição prosseguisse muito bem dirigida por outro grande nome da psicologia, Franco Lopresti Seminério. Dr. Mira havia forjado uma geração de profissionais que se tornariam pioneiros e respeitados nacionalmente na aplicação das técnicas da psicologia aplicada. Tempos depois, ao me formar em História, fui literalmente ajudada pelo presidente do ISOP, Dr. João Carlos Vital. Para aqueles que não sabem, o ISOP sempre teve um presidente e um diretor, que era de fato quem conduzia a instituição. A presidência era um cargo mais político-institucional, que um dia virou-se para mim e disse algo como: seu lugar não é aqui, ao homem certo, o lugar certo. Você tem que ir para o CPDOC. E foi o que aconteceu. Desde 1979 sou pesquisadora do CPDOC, e quando das comemorações do centenário de nascimento do professor Mira, ocorrida em 1976, o presidente da FGV me indicou para coordenar as ações relacionadas à homenagem que a instituição promoveria. Assim nasceu a publicação Mira e Lopes e a Psicologia Aplicada no Brasil, organizada por mim e pelo professor Paulo Rosas, que por razões alheias à nossa vontade só pôde ser editada no ano seguinte, em 97. Nossa, que susto! 17 anos se passaram e me vejo novamente diante da figura do mestre da psicologia aplicada no Brasil. Parei e relembrei o grande prazer que tive ao trabalhar com o professor Paulo Rosas nessa homenagem ao professor Mira. Ele era um profundo conhecedor do homenageado, mas o que mais me encantou foi a sua gentileza e generosidade em compartilhar o seu saber. Nunca mais tivemos contato, e ao não ver o seu nome na programação desse evento, intuí que tivesse nos deixado. Fato que tristemente confirmei pela internet. Não sei se o agradeci o quanto merecia. Se não o fiz, peço desculpas e o faço agora. Obrigada, professor Rosa. Ainda com relação à produção desse trabalho, injusto seria não relembrar a imensa e fundamental ajuda recebida de Dona Alice Mira. Alegria contagiante, sempre disposta a ajudar. Por total falta de competência, não me aventuraria a contar a história do ISOP, muito menos a tecer ou comentar a biografia do homenageado. Sendo assim, resta dizer que minha participação neste evento pretende tão somente trazer algumas notícias sobre a marcante passagem de Mira e Lopes pela Fundação Getúlio Vargas. Talvez por vício da profissão, eu tenha escolhido trabalhar com alguns documentos que pesquisei nos registros funcionais do professor Mira no arquivo central da Fundação Getúlio Vargas, de modo que pudéssemos conhecer ou relembrar alguns fragmentos dessa história. Através da leitura desses documentos, procuro demonstrar a importância que Mira e Lopes teve para a Fundação Getúlio Vargas. Os 3 documentos que escolhi para esse exercício são: um datado de 1947, ou seja, quando tudo começou. Um outro de meados da década de 50, quando o ISOP já era uma referência ímpar na área da psicologia aplicada, da psicotécnica. E o último de abril de 1964, produzido imediatamente após a morte do professor Mira. Antes, porém, precisamos conhecer o mínimo da história da criação e dos primeiros anos da Fundação Getúlio Vargas. A FGV foi instituída por decreto presidencial em dezembro de 1944. 6 meses antes, portanto, em julho de 44, Luiz Simões Lopes, então presidente do Departamento de Administração do Serviço Público, o DASP, apresentou ao presidente Vargas uma proposta para que pudesse promover a criação de um órgão destinado ao desenvolvimento de estudos e à divulgação dos princípios e métodos da organização racional do trabalho,
e ao preparo de pessoal qualificado para a administração pública, como está dito no texto do decreto de julho de 44, que autorizou a constituição de uma comissão para a elaboração do sugerido projeto. A nova instituição é criada sob a égide de um estatuto de fundação de direito privado. Isso porque Simões Lopes tinha receio de que, com o fim do governo ditatorial de Vargas, todo o trabalho que o DASP realizara ao longo de vários anos fosse descontinuado pelos opositores do governo. Logo no primeiro ano de funcionamento, a nova instituição passou por uma grave crise, com ampla repercussão na mídia do Rio de Janeiro. Segundo as matérias veiculadas, a crise de tão graves proporções poderia até mesmo inviabilizar a continuidade da instituição. Essa crise institucional teve origem no período em que seu presidente, Luiz Simões Lopes, se retirou para o Rio Grande do Sul por alguns meses para se recuperar dos dissabores da queda de Vargas. Mais do que um presidente a quem Simões Lopes sempre deu irrestrito apoio, Getúlio Vargas era um amigo de muitos anos. Simões havia idealizado e criado uma instituição dedicada ao incremento das ciências sociais aplicadas. E o grupo que comandou a instituição na sua ausência deu uma guinada para as ciências puras, com a constituição de núcleos de pesquisa em matemática, física, biologia e geologia. Foi uma crise de cunho político, em que Simões Lopes saiu vencedor ao retomar o controle da instituição e promover uma varredura com a demissão de quase todo o corpo de pesquisadores que haviam sido contratados até aquela ocasião. Esse é o resumo do relato que o próprio Simões Lopes fez em vários depoimentos prestados sobre a história da FGV. A partir daí, a FGV torna-se, de fato, uma instituição dedicada às ciências sociais como fora idealizada. A decisão de criar uma fundação de direito privado com subvenção financeira pública foi uma engenhosidade da dupla Simões Vargas. Assim, a instituição estaria preservada dos possíveis devaneios de futuros governos antigetulistas e estaria preservada financeiramente através de recursos do Tesouro Nacional. Parecia tudo perfeito, até que o sucessor de Vargas na presidência da República, Eurico Dutra, revoga o decreto da subvenção e uma nova crise se instala na casa. Desta feita, uma crise financeira de grandes proporções, pois sem os aportes do governo, a instituição se inviabilizaria. Simões Lopes consegue reverter a situação e novamente recomeça. Esses dois momentos dos primeiros anos da FGV são considerados como marcos de sua constituição. É a partir daí que a instituição vai se fortalecer a cada ano com a criação de cursos de nível médio profissionalizante e, mais tarde, com a experiência que Simões acumulara nos cursos promovidos pelo DASP, são criados os cursos de administração e de economia, cursos praticamente inexistentes no país àquela altura. As duas escolas mesmo de administração pública e de empresas só foram criadas no início da década de 50. Simões Lopes sempre esteve preocupado com a falta de preparo dos funcionários públicos brasileiros. Sua grande missão ao presidir o DASP foi, justamente, dotar o serviço público brasileiro de um corpo técnico capaz de responder às necessidades de um país que desejava e precisava crescer. No depoimento que o segundo presidente da FGV, Jorge Oscar de Melo Flores, concedeu à pesquisadora Maria Celina de Araújo e que foi publicado sob o título Na Periferia da História, em 1998, ele conta que Simões Lopes havia pensado em criar uma instituição fora do governo, com o propósito de preparar quadros para a administração pública, mas que, naturalmente, essa proposta foi se ampliando com a inclusão dos quadros destinados às empresas privadas também, passando de uma instituição de ensino para ensino, pesquisa e informação no campo das ciências sociais em geral. Enquanto Simões Lopes trabalhava para consolidar a sua liderança na FGV, o DASP continuava com sua missão formadora, promovendo um curso de treinamento de técnicos do serviço público nas áreas de seleção, orientação e readaptação profissional, ministrado pelo professor Emílio Miri Lopes.
Este não foi o primeiro contato do professor com o Brasil. Entre os meses de maio e junho do ano anterior, estivera em São Paulo a convite de várias entidades, entre elas a USP, para proferir conferências sobre psicologia do trabalho. A diferença é que desta segunda vez opta por radicar-se no Brasil, ao ser convidado para participar da criação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional, o ISOP, da Fundação Getúlio Vargas, em agosto de 1947. Nas palavras do professor Ataíde Ribeiro da Silva, aí terminaria a fase de peregrinação internacional de Mirei Lopes. Esses anos de peregrinação, com certeza, talvez, não sei se com certeza, serão mencionados pelo palestrante Alexandre, que virá em substituição à professora Ana Jacó, que por razões de saúde não vai poder estar conosco esta manhã. Para Ataíde Ribeiro, sem sombra de dúvida, o ISOP foi o que foi, teve a importância que teve, porque foi o ISOP de Mirei Lopes. Isso comprova que minha avaliação estava correta. Quando ainda muito jovem, cheguei ao ISOP e senti a presença de Mira nos 4 cantos do Instituto, do Dr. Mira. O ISOP foi criado em agosto de 1947, com a participação de Mirei Lopes, Jorge Oscar de Melo Flores, que era então diretor executivo da FGV, e de João Carlos Vital, que era seu vice-presidente. O desejo de se criar um instituto, nos moldes do que foi feito, não era recente. Vinha de um longo tempo. João Carlos Vital, ao assumir interinamente o Ministério do Trabalho em 1938, apresentou um projeto similar para a criação do Instituto Nacional de Seleção Profissional, o INSOP. O projeto não prosperou, mas permaneceu como um desafio para o seu idealizador. E quase uma década mais tarde, João Carlos Vital recebeu da presidência da FGV a missão de criar o Instituto de Seleção e Orientação Profissional. Assim foi feito, e João Carlos Vital ocupou o cargo de presidente do ISOP durante toda a existência do Instituto, sendo sempre um presidente de honra. O ISOP foi, assim, o primeiro órgão autônomo criado pela Fundação. A convite do Dr. Vital, por 6 meses, Mirei Lopes trabalhou na formulação do novo órgão, juntamente com técnicos que haviam se qualificado no mencionado curso do DASP, ministrado pelo professor Mira, e que foram escolhidos para embarcarem com ele nessa boa aventura que seria o ISOP. Segundo nos informam as pesquisas do professor Rosas, foram 10 os técnicos selecionados e muitos outros foram sendo incorporados paulatinamente. Ainda segundo o professor Rosas, ao longo dos 17 anos em que Mirei Lopes dirigiu o Instituto, passaram por lá alguns dos nomes mais representativos da psicologia aplicada e da pesquisa psicológica do Brasil. A partir de agora, vou me ater aos 3 documentos mencionados anteriormente. O primeiro diz respeito à maneira como Mirei Lopes é contratado pela Fundação. Não sei se por ser estrangeiro, não teve, como todo trabalhador deveria ter, a famosa carteira assinada, grande conquista do trabalhador brasileiro atribuída ao presidente Vargas. Mirei Lopes assinou em 1 de março de 1947 o seu primeiro vínculo de trabalho com a FGV, sobre a forma jurídica de um instrumento particular, qual seja um contrato de locação de serviços especializados, devidamente carimbado e registrado em cartório, firma reconhecida e tudo mais. Muito detalhado, esse contrato incluía 13 cláusulas que especificavam, entre outros, o objeto do contrato, a carga horária semanal contratada, a remuneração acordada e as multas rescisórias que regeriam essa contratação de serviços. Com relação ao objeto do contrato, está dito que aquele que aparece qualificado como especialista em assuntos de psiquiatria, psicologia e psicotécnica, caberia a prestação de serviços de sua especialização, orientando e executando trabalhos no Instituto de Seleção e Orientação Profissional, mantido pelo contratante,
e lecionando disciplinas compreendidas entre os assuntos referentes às especialidades definidas como as do contratado. O prazo estabelecido para a vigência do contrato era de 16 meses, mas a história nos mostra que os 16 meses se transformaram em 17 anos de uma relação profunda com a instituição que ajudou a criar e a transformar na mais importante referência institucional do país para o campo da avaliação e seleção profissional por décadas. Ao tratar da remuneração que o contratado faria jus, além dos honorários normais, previa-se a obrigatoriedade da contratante custear as despesas de viagens do contratado para participar de eventos científicos no Brasil e no exterior. Conhecendo um pouco do currículo do professor Mira e lendo alguns artigos sobre a sua atuação, creio que posso afirmar que essa cláusula foi satisfatoriamente atendida, pois foram muitas as viagens profissionais, nacionais e internacionais realizadas por ele. E pesquisando nos arquivos da FGV, pude constatar a existência de vários pedidos nesse sentido, sempre deferidos positivamente. Com igual frequência, encontrei menção ao fato de que tais viagens tinham também o propósito de difundir o nome do ISOP e da Fundação nos países sede dos eventos. A participação de Mira em eventos internacionais era um verdadeiro ganho para toda a equipe isopiana, pela costumeira socialização do saber, através das aulas e cursos promovidos com esse fim. Assim, a intensa vida acadêmica científica internacional vivida por Mira e Lopes parecia beneficiar a todos. E por falar em atualização, os cursos e as aulas foram motivo de duas cláusulas no contrato. A primeira tratava da obrigatoriedade do contratado ministrar aulas originais, além das aulas de repetição. Eu achei isso fantástico. Falei que falta faz um contrato desses para muitos professores. Ambas sem remuneração adicional dentro das 35 horas semanais de serviços contratados. Essa questão era de extrema seriedade, visto que a segunda cláusula afirma que na falta de produção ou pouco rendimento dos trabalhos do contratado, poderia o contratante rescindir o contrato sem qualquer indenização, desde que comunicada a decisão com 90 dias de antecedência. Era rígido, com certeza, mas como naquela altura já vivíamos num Estado de direito democrático, para a tomada dessa decisão drástica seriam ouvidos, além do próprio Mira e Lopes, os órgãos competentes da instituição, que quero crer fossem departamentos de ensino e pesquisa. Finalmente, para deixar consignado tratar-se de um contrato com equilíbrio entre direitos e obrigações, a cláusula 8ª assegurava a concessão de 30 dias de férias entre os meses de janeiro e março, quando a legislação vigente garantia apenas 15 dias úteis. Meu objetivo ao apresentar esse documento foi a minha surpresa ao analisá-lo. Pareceu-me ser tão atual, ainda que produzido nos anos 40, com cláusula que nos remete aos modernos e agressivos contratos de gestão com metas e recompensas livremente pactuadas com o objetivo de gerirem as relações de trabalho de executivos em grandes empresas. Não foi uma simples contratação de funcionário, ainda que um diretor. Sinceramente, não creio que fosse uma prática esse tipo de registro. É prova de que o prestígio alcançado por Mira e Lopes na condução do ISOP não contou com nenhuma forma de apadrinhamento ou benesse institucional. Foi trabalho duro, com certeza. Para o segundo documento, meu objetivo foi o de demonstrar como, passado vários anos, a Fundação Getúlio Vargas confiava em seu diretor e como o defendeu de acusações sobre a sua pessoa e o seu trabalho numa querela jurídica ocorrida em meados dos anos 50, quando alguns candidatos submetidos aos testes de seleção, ao não conseguirem ingressar na instituição pretendida, tentam desqualificar o trabalho realizado pelo ISOP e seu dirigente. Não é meu intuito discutir a querela, mas tão somente ressaltar a força com que a Fundação responde às acusações. O documento se apresenta sob a forma de itens,
que respondem uma a uma todas as acusações dos querelantes, demonstrando a vasta atuação do ISOP em processos seletivos através do trabalho realizado pelo seu corpo técnico sob a direção de Miri Lopes, sendo inquestionável seu reconhecimento nacional, prestando serviços de orientação e seleção profissional a instituições públicas em todas as esferas do governo e a empresas privadas de grande envergadura. Afirma-se que o ISOP representava, sim, o grande centro de radiação da psicotécnica do Brasil e que todo esse prestígio era fruto do comando de Miri Lopes. Assim, são apresentadas as argumentações sobre as alegações de não cientificidade e do caráter esotérico dos exames psicotécnicos, em particular do PMK. Da falta de reconhecimento por parte da comunidade internacional para tais exames, entre outras acusações. Após detalhar e indicar caminhos de comprovação, o documento apresenta enfaticamente uma síntese biográfica do acusado, ressaltando não só a sua sólida formação e reputação profissional, mas indo a detalhes de sua vida pessoal, igualmente mencionada pelos querelantes, para, ao final, afirmar que acusações sobre sua ideologia e convicções políticas não influenciavam em absoluto na qualidade e prática de seu trabalho, nem na sua conduta como dirigente. Nesse quesito, as acusações eram fartas, como ser socialista, ser comunista, ser colaborador de um periódico espanhol de esquerda e até de realizar viagens a países da Cortina de Ferro. Para todas essas acusações, só firmeza em desfazê-las, afirmando que a brilhante carreira de cientista internacionalmente reconhecida e respeitada demonstrava que ele não tinha as tais atividades políticas consideradas à época comprometedoras. O documento confirma que a constatação de que o professor Mira demonstrava ter ideias socialistas em nada alterava suas atividades profissionais, nem a relação com sua equipe, sendo sua atitude a de um ser eclético, um antifanático e, sobretudo, um técnico especializado que atuava dentro de seu campo específico. Finalmente, para que não pairassem dúvidas quanto ao assunto, a defesa argumenta não saber como pode ser acusado de comunista alguém que acabara de receber convite para migrar definitivamente para os Estados Unidos, para lecionar em uma universidade americana. Em plena Guerra Fria, esse parecia ser um argumento definidor. Reforçando, minha intenção ao falar desse documento não foi, em absoluto, debater a tal querela. Quis tão somente ressaltar aquilo que me pareceu ser uma prova importante de que existia uma forte relação de apoio, confiança e respeito entre a FGV e Miri Lopes, ou, se preferirmos, entre contratante e contratado, que uma década antes assinaram o nosso já conhecido contrato de prestação de serviços. O terceiro e último documento revela o reconhecimento da importância de Miri Lopes para a história da Fundação Getúlio Vargas. Estou me referindo à criação do Prêmio Miri Lopes. Como instituição acadêmica que sempre foi, a FGV decide homenagear um de seus mais importantes diretores ao longo das 2 primeiras décadas de sua existência, com a criação do Prêmio Miri Lopes, para a escolha da melhor monografia sobre tema ligado à psicologia aplicada. Em abril de 1964, portanto, passados 2 meses do falecimento de Miri Lopes, o presidente da FGV, Simões Lopes, propõe, e é aceita pelos dirigentes da instituição, a criação de um prêmio a ser concedido bianualmente, a melhor monografia sobre temas relacionados à psicologia aplicada e teórica. Essa foi a abrangência dada à temática no ato que designar a comissão encarregada de elaborar o anteprojeto de regulamento do prêmio. Todavia, ao ser oficializada a criação do prêmio, em março de 65, a abrangência temática fica restrita à área de psicologia aplicada. A comissão do anteprojeto foi integrada pelos psicólogos Ataíde Ribeiro da Silva e Alice Madeleine Galan de Mira e pela redatora do Serviço de Publicações da FGV,
Maria de Lourdes Modiano. A presidência dos trabalhos coube ao professor Ataíde. Nas considerações iniciais do ato de criação do prêmio, ficam claros os vínculos da instituição com o homenageado, quando os superlativos e adjetivos ressaltam a grande contribuição do professor Mira à psicologia aplicada, a atuação do grande mestre como criador e emérito incentivador do ISOP, e o constante propósito do saudoso mestre em incentivar o estudo, a pesquisa e a difusão da psicologia aplicada no meio brasileiro. Em 18 de outubro de 66, o ano seguinte, a professora Isabel Adrados, do quadro técnico do ISOP, tem seu trabalho escolhido dentre os 8 inscritos e recebe o primeiro prêmio Miri Lopes com a monografia Pesquisa Respostas em Branco do Rochard e sua correlação com os testes do PNK e entrevistas. A direção do ISOP sempre considerou de extrema importância a concessão do prêmio e o mesmo foi concedido até praticamente o final das atividades do Instituto. Para finalizar a minha participação nesse evento, recorro mais uma vez aos ensinamentos do professor Paulo Rosa, que no artigo que escreveu para o mencionado livro que coordenamos, Miri Lopes e a Psicologia Aplicada no Brasil, nos ensinava que o que era preciso era compreender o ISOP no tempo de Mira em seu contexto histórico, não importando se o termo psicotécnica já não fosse mais de uso corrente, pois quaisquer que tenham sido as mudanças e os possíveis futuros progressos da psicologia, o ISOP no tempo de Mira será sempre um dos capítulos mais brilhantes da breve história da psicologia no Brasil. Obrigada pela atenção. En el barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria pobrecita y madres cuando lloran al ver que sus hijos a la guerra van. Ni se lava ni se peina, ni se pone la mantilla, hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecita y madres cuando lloran al ver que sus hijos a la guerra van. En el barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria pobrecita y madres cuando lloran al ver que sus hijos a la guerra van. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente falando em homenagem ao professor Miri Lopes, hoje representando aqui a professora Ana Maria Jacó, que ela solicitou que eu informasse que ela passou essa última semana em Minas, que a mãe dela estava muito doente, ainda está hospitalizada, ela veio ontem de lá, final do dia, e o corpo dela não aguentou todo esse processo e ela não está se sentindo realmente bem, então estou aqui para representá-la. Fiz mestrado com a professora Ana Maria Jacó, e o que para mim foi uma grande surpresa nesse mestrado sobre a história da psicologia foi poder conhecer um pouco mais da vida e obra do Miri Lopes. Então, juntamente com isso, com todo esse estudo e uma visão que eu trago aqui também, porque eu também sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, e eu tento fazer essa amarração entre essa história e essa prática, essa vida tão produtiva dentro da constituição do campo do saber da psicologia no Brasil. É o que hoje eu vou fazer um breve relato aqui, com alguns dados, algumas informações. Não trouxe nenhum material de slide, porque eu já fiz uma apresentação há coisa de 2 meses atrás na UERJ, também sobre o Miri Lopes. Então, novamente agradeço o convite, e estar substituindo a professora aqui hoje. Miri Lopes nasceu em Santiago de Cuba, em 1896, época ainda uma colônia da Espanha. O seu pai é militar, por isso estava servindo na Espanha, no local onde ele nasceu, e 2 anos depois ele retorna à Espanha. Lá em 1917 se forma em medicina, vindo a exercer, mais propriamente, psiquiatria. O Miri Lopes fortaleceu a prática da psicologia aqui no Brasil,
principalmente pelo seu envolvimento na prática de orientação e seleção profissional. Desde 45, inicialmente a convite da USP e desculpa, é do DASP também. Eu só achar o segundo lugar, era da Fundação Ligada ao Trabalho também, no momento não recordo. É o DORT, né? Mas o que torna mais importante isso foi em 1957, quando a convite daqui da Fundação Getúlio Vargas, daí a importância desse momento aqui agora, a gente está aqui podendo relembrar esse grande professor, foi a fundação do ISOP, Instituto de Seleção e Orientação Profissional, como já foi dito aqui, e vai ser em alguns outros momentos aqui relembrado. E foi inclusive nesse prédio, como dito, aqui Rua da Candelária, número 6, mais exatamente no segundo andar, onde se deu essa fundação, e ele atuou aqui também como diretor durante 17 anos, como já foi apontado. Vale ressaltar que anteriormente a regulamentação dos cursos de psicologia aqui no Brasil, o ISOP teve um papel de destaque na disseminação, na prática, no conhecimento, no estudo da psicologia, principalmente nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Tá? Porque muitos profissionais do Brasil vinham até o ISOP para ter os processos de formação aqui, realizarem seus cursos, e assim está disseminando essa psicologia aplicada ao trabalho, né, por todo o nosso território. E importante também que o ISOP ele não atuou só num campo da seleção e orientação profissional. Ele teve uma prática também com crianças, adolescentes, orientação vocacional. A parte dos testes foi uma aplicação muito forte aqui também, desenvolvimento e aplicação e pesquisa sobre os testes. O próprio PMK, o psicodiagnóstico miocinético, um teste expressivo de personalidade, desenvolvido pelo Miri Lopes, teve uma grande aplicação aqui, principalmente na vertente psicologia organizacional e do trabalho. E o que é importante também destacar aqui foi a fundação da Associação Brasileira de Psicotécnica em 1949, posteriormente, em 1959, passou a ser chamada Associação Brasileira de Psicologia, que também atuou na fiscalização profissional, promoção de intercâmbios, na defesa e difusão da psicologia no Brasil. E outra importante fato a ser destacado aqui foi a fundação também pelo Miri Lopes de um periódico, que já foi apontado aqui, dos Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, entendendo psicotécnica como um termo muito utilizado ainda à época para se referir a todo um campo da psicologia, principalmente da psicologia aplicada, que futuramente foi chamado de Arquivos Brasileiros de Psicologia e que foi um instrumento fundamental para a disseminação do estudo e da pesquisa da psicologia no Brasil, para que aquilo que era pesquisado pudesse ser, aí sim, sistematizado em formato de artigo, de consolidação de pesquisa e disseminado não só no nosso território, como fora do país também. Novamente foi apontado que o Miri Lopes teve uma representação importante fora do país, ele era convocado a diversos eventos pela Europa e Estados Unidos. Nesses eventos, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, ele levava as pesquisas e aplicações que ele realizava aqui no ISOP para esses outros campos, tendo sido, em vários momentos, nomeado a, digamos, alguns cargos, com premiações, representatividades, dado todo esse trabalho que ele desenvolveu no nosso território, principalmente. O grupo do ISOP, ele participou, por volta de 54, do primeiro anteprojeto que discutiu a formação e a criação do que seria um campo profissional da psicologia no Brasil. Esse primeiro trabalho foi feito por Antônio Miri Lopes, José da Silva Pontual e Lourenço Filho, em resposta a um pedido do Conselho Nacional de Educação. Mas somente, em 62, através da Lei 4.119, a gente teve realmente a regulamentação da profissão. Mas foi esse percurso inicial de Miri Lopes, com esse grupo, que se pôde consolidar e se discutir a formação profissional de um novo campo, uma prática, aqui no Brasil. Teve uma série de embates, o anteprojeto dele não conseguiu realmente, isso vai ser um tema que o Marconi com certeza vai aprofundar melhor, mas um dos aspectos foi o embate com outras categorias profissionais, entre elas a própria medicina, pela regulamentação de uma prática profissional que encontrava alguns campos de fronteira com outras profissões. Como hoje ainda há, a gente tem aí a questão do ato médico, tem a questão de alguns projetos de lei ligados à administração que tentam puxar para si a questão da gerência e administração dos setores de RH, departamento pessoal. Então, essa área fronteiriça, desde essa época, já é um campo de embate. Ou seja, passados 50 anos, a gente ainda tem essas questões colocadas em pauta, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto nos espaços públicos de discussão e nos conselhos
Ah, tá. E aqui na FGV, né, nas minhas pesquisas, também percebi que ele foi professor do EBAP. Né? O EBAP é uma escola até hoje fundamental no ensino da administração pública, né, no Brasil. Ele foi professor desse instituto durante alguns anos. Sobre a seleção profissional, né, sobre o exercício dessa atividade aqui no Brasil, tem um fato curioso que vale ser destacado. Que ele participou do grupo que fazia a seleção profissional, né, daqueles que pretendiam ingressar no Itamaraty. E nesse processo, um dos entrevistados que passou por um processo com ele, foi um jovem, né, que, de acordo com o Miri Lopes, ele aponta. A vocação, né, dessa pessoa mais seria uma vocação voltada à música. E futuramente, né, a gente vai descobrir que esse aí, na verdade, era o maestro Antônio Carlos Jobim. Né? Então, ele atravessa a história desse maestro, né, e assim constitui todo um campo também, né, de um entendimento do humano, esse entendimento do humano, que possibilita que realmente o sujeito possa expressar e viver aquilo que, sem dúvida, a gente não há dúvida nenhuma sobre isso, era um grande potencial dele, que torna um marco na história da música popular brasileira. Outro ponto de destaque foi o trabalho dele com a professora Helena Tipoff, de Minas Gerais, onde, juntamente com ela, ele fundou o Centro de Orientação Juvenil, o COGE. O que eu acho sempre interessante da história do Miri Lopes é como ele teve engajado nas instituições de referência no Brasil, com os profissionais de referência, né? Qualquer campo da psicologia que você estude, década de 40, 50, você vai ver alguém de alguma forma atravessou ou passou pelo ISOP, ou passou pelo COGE, ou teve algum contato teórico ou prático ou experiencial com o Miri Lopes. E o COGE, ele foi o primeiro serviço nacional que oferecia orientação gratuita para crianças e adolescentes. A primeira, que pode ser chamada a primeira clínica pública voltada a um atendimento psicoterápico de jovens. Novamente contou com a contribuição do Miri Lopes. E o ISOP e o COGE tiveram essa forte ligação através do homenageado aqui hoje. E um fato que merece destaque também, que não foi tema dos meus estudos de mestrado, mas posterior sim, que o Miri Lopes, por ter sido foi militante da União Socialista da Catalunha, né, e à época ele era chefe do laboratório de psicofisiologia e diretor-geral desse mesmo instituto, ele viveu a Guerra Civil Espanhola, que a gente pode entender como tendo sido, né, isso, é claro, um fascismo emergente que se constituía ali, e essa guerra foi um prenúncio da Segunda Guerra Mundial também, pois o Hitler, através da companhia aérea dele de aviadores, chamada Legião Condor, realizou uma série de bombardeios, né, inclusive na Espanha, entre uma das cidades, Guernica, que é representado no quadro de Picasso, de 1937. Então, com esse cenário conturbado e ele se opondo a esse movimento fascista que se dava no território, ele passa, né, a se ver obrigado a se exilar. Isso a partir de 1939, e aí sim, nesse movimento de exílio, ele passa por 3 países, Inglaterra, Argentina e Uruguai, né, vindo, como foi apontado, em 45, a realizar alguns cursos aqui, a convite do DASP e vou lembrar o nome do instituto agora, mas DASP, da USP também, quando em 47, a convite da Fundação Getúlio Vargas, ele veio instituir e ajudar com um grupo de outros profissionais aqui do Brasil, que também participaram desses cursos do DASP, a instituir e criar o ISOP. Então, Miri Lopes, falecido em 16 de fevereiro de 64, né, e se hoje a gente lembra aqui e comemora os 50 anos do falecimento, né, dessa personalidade histórica para a psicologia do Brasil, a gente também descomemora os 50 anos do golpe civil-militar ocorrido aqui no Brasil. E aí eu chego a fazer um pensamento, se Miri Lopes tivesse visto esse momento dessa ditadura civil-militar no Brasil aqui, se ele não teria se oposto também intelectualmente e em termos de prática, de atitude, contra esse regime também. Foi mais um regime fascista, ditatorial, como, de alguma forma, a gente pode entender como ele já tendo vivido também, se opondo na Espanha. Essa foi uma breve descrição da história dele. Eu acho que tanto o CRP, né, e aqui eu não vi tanto pelo CRP, mas como também o Conselho do CRP coloca, é importante resgatar essa história do Miri. Eu acho que essa placa é fundamental. O CRP ele vai constituir no espaço do jornal dele um espaço também para poder resgatar essa memória. Eu acho que não pode ser esquecido, porque, infelizmente, a gente acaba deixando alguns precursores da nossa história esquecidos ou não tão mencionados. E as histórias se repetem, os movimentos reaparecem e a gente não consegue reconhecer isso. Reconhecer uma personalidade foi fundamental na história da psicologia. Se hoje a gente fala de um campo de prática, se hoje a gente fala de uma formação profissional, de uma categoria profissional,
sem dúvida, isso a gente tem que reconhecer, os movimentos que Miri Lopes fez há mais de 50 anos. Tá? Então, agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui e ótima jornada para todos nós. Agradeço, tiozão. Obrigada. Agora a gente vai dar a palavra ao José Novaes, que vai falar sobre a regulamentação da profissão, né, do psicólogo. Desculpa. O ISOP e suas repercussões no Brasil e na América Latina. Perdão. Bom dia, então, a todos. Nós já tivemos duas falas aqui anteriormente, a professora Sueli Braga e o meu colega no Conselho Regional de Psicologia, de diretoria, né, o Alexandre Trizan. Ele é conselheiro tesoureiro, eu sou conselheiro presidente. Que situaram a figura, o papel, a atuação do Dr. Emílio Miri Lopes como um dos fundadores da psicologia no Brasil. E eu vou pedir licença a vocês para ser muito pessoal nas minhas colocações. O motivo principal para isso é que eu fui trabalhador, funcionário do ISOP durante cerca de 18, quase 20 anos. Eu não conheci pessoalmente, infelizmente, o Dr. Mira, porque eu entrei no ISOP em 1965. E saí de lá no início da década de 80, 83, 84.